Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h em ponto. Repita. 7h. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020. É dia da artilharia e dia da língua portuguesa. Vivemos outono brasileiro. Em São José dos Campos, 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Os estados e municípios receberam ontem a primeira parcela do auxílio emergencial, que até setembro irá repassar 60 bilhões de reais para compensar perdas de arrecadação e gastos extras com saúde por causa da pandemia do coronavírus. A primeira parcela, no total, é de 15 bilhões de reais. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ministro da Economia confirma a prorrogação por 2 meses do auxílio emergencial. Artesp vistoria veículos em rodovias e ônibus em terminais rodoviários de 123 municípios do estado de São Paulo. Santa Branca registra a segunda morte por Covid-19. Ministério Público defende manter datas das eleições municipais de outubro. Câmara de Jacareí vota projeto que permite quitação de dívidas municipais pela prestação de serviços à Prefeitura. Bancos ficarão fechados amanhã até em cidades que anteciparam feriado. Autor do hino do São José Esporte Clube morre vítima de Covid-19. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje vou falar sobre o adiamento da eleição municipal sem prorrogar mandato de ninguém. A eleição deve ser em novembro. A campanha eleitoral, em vez de começar no meio de agosto, deve começar no meio de setembro. Vou falar também sobre o Tribunal de Justiça da Bahia já pagando abonos, férias e vantagens do ano que vem. Se isso for verdade, é um escárnio. Eu me recuso a acreditar que uma coisa dessas seja verdadeira. E vou falar também sobre milhares de pessoas que estão recebendo do nosso dinheiro o Corona Voucher. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ontem que o governo vai prorrogar por mais 2 meses o pagamento do auxílio emergencial. Porém, ainda não ficou claro se o valor do auxílio será mantido ou se haverá uma redução. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro já tinha dito que conversou com o ministro da Economia sobre a prorrogação do benefício. Na última sexta-feira, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, afirmou que o governo prevê pagar 2 parcelas extras de R$300 cada. Após a reunião interministerial ontem, Bolsonaro disse que aceita aumentar o valor do auxílio emergencial se deputados e senadores reduzirem os próprios salários. De acordo com o presidente, se o Congresso quiser que as 2 parcelas extras sejam de R$600, os parlamentares terão de indicar a fonte da despesa. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que aceita discutir a sugestão de redução do salário de parlamentares feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Maia diz que é a favor da redução dos vencimentos, desde que os 3 poderes deem uma contribuição.
Durante o mês de maio, a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, realizou a operação de fiscalização de transporte intermunicipal em terminais rodoviários e rodovias do Estado de São Paulo. A atuação dos agentes em plena quarentena vistoriou 1.766 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans. As ações de fiscalização são realizadas pela agência reguladora para impedir o transporte irregular e garantir aos passageiros condições seguras em suas viagens. Do total de inspeções, foram aplicadas 249 multas, 87 notificações, além da remoção do sistema de 74 veículos, entre os quais 32 micro-ônibus e vans por fazerem transporte clandestino. O trabalho de campo dos agentes foi realizado em rodovias e terminais rodoviários de 123 cidades do estado. Entre as irregularidades registradas nos veículos cadastrados na Artesp, estavam problemas com os procedimentos de limpeza e higienização internas dos veículos durante as viagens. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, não tem problemas com relação ao trânsito, flui tranquilo, não há problemas, mas tem neblina aqui no trecho entre São José dos Campos e Jacareí. Restante da rodovia Presidente Dutra tem tempo nublado nesta manhã. A rodovia Ailton Senna, entre São Paulo e Guarulhos, também segue aí com trânsito tranquilo, não há pontos de lentidão nesse momento, mas tempo nublado na chegada a São Paulo. A mesma condição, inclusive, acontece no corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, trânsito tranquilo, mas com tempo nublado. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação da Dutra, Ailton Senna segue com boa visibilidade nesta manhã, com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, em relação ao trânsito, também está tranquilo, mas tem tempo nublado e tem neblina em alguns trechos aí da Oswaldo Cruz, atrapalha a visibilidade do motorista. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito bom, mas também tem tempo nublado e neblina, principalmente ali na altura do quilômetro 8 nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo, tempo nublado e com neblina no trecho de Planalto. Trecho de Serra também tem trânsito tranquilo e tempo nublado nesse momento. No trecho de Serra da Tamoios, a gente tem pare e siga por conta das obras de duplicação. 77. Repita. 77. O Ministério Público Eleitoral enviou um ofício ao Congresso Nacional defendendo a manutenção das datas das eleições municipais de outubro. A mudança é discutida em função da pandemia do novo coronavírus. Pelas regras constitucionais, neste ano, o primeiro turno da disputa deve ocorrer no dia 4 de outubro e o segundo turno em 25 de outubro. Para o vice-procurador-geral eleitoral Renato Bril de Góes, caso o adiamento seja inevitável, a melhor alternativa é realizar as votações em 25 de outubro, primeiro turno, e 15 de novembro, segundo turno. Um dos argumentos do Ministério Público pela manutenção das datas é que adiar as eleições poderia impactar na fiscalização do pleito. A Câmara de Jacareí realiza hoje a primeira discussão do projeto de lei complementar que permite que contribuintes inadimplentes em relação aos impostos e taxas municipais possam optar pela quitação de suas dívidas prestando serviços à administração pública. A proposta de autoria da vereadora Márcia Santos, do PL, altera o parágrafo 2º do artigo 61 do Código Tributário do município e tem como objetivo a facilitação da recuperação de créditos tributários. A recuperação dos créditos tributários não será prejudicada, uma vez que a prestação de serviço suprirá a necessidade de gastos que a administração normalmente tem que arcar para a contratação dos mesmos, explicou Márcia Santos. O projeto de lei complementar obteve pareceres favoráveis das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Ainda ontem, a Câmara de Jacareí informou que o vereador Arildo Batista, do PTB, antes diagnosticado positivo para a Covid-19, já teve o seu quadro de saúde alterado para recuperado. Ele deve participar da sessão de hoje.
O autor do hino do São José Esporte Clube, Otávio Assis Fonseca Filho, morreu na última segunda-feira, vítima de Covid-19. Ele estava internado desde o dia 1º no Hospital Municipal de São José dos Campos e tinha comorbidades. A Secretaria de Saúde confirmou que a causa do óbito foi coronavírus. Com isso, São José dos Campos chegou a 52 óbitos confirmados pela doença. Otávio Assis entrou para a história da Águia do Vale em 1978, quando compôs o hino que foi vencedor de um concurso e que é utilizado pelo clube até hoje. A música de Otávio foi regravada pela banda Super Trunfo para o programa Placar da Pan, da Jovem Pan, em 2008. O São José Esporte Clube emitiu uma nota lamentando a morte de Otávio. O enterro foi realizado ontem no cemitério Parque das Flores. E o número de shoppings reabertos no país já chega a 283. O Brasil já está com 283 shoppings reabertos em 23 cidades de 17 estados. Eles representam quase a metade dos estabelecimentos desse tipo, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers. A abertura foi autorizada pelas prefeituras e governos estaduais, com uma série de orientações para a prevenção da Covid-19. Entre elas, o funcionamento em horário reduzido, o uso de máscara por funcionários e lojistas, o distanciamento das mesas nas praças de alimentação e a higienização frequente de áreas comuns. Também é recomendado evitar a prova de peças de vestuário e a distância entre os clientes nos caixas deverá ser mapeada por adesivos no chão, entre outras medidas. Do total de shoppings que voltaram a abrir as portas, 77 ficam no estado de São Paulo e 36 no Rio Grande do Sul. Em seguida, aparecem o Paraná com 35 estabelecimentos reabertos, Santa Catarina com 24 e o Distrito Federal com 20. A volta do funcionamento foi autorizada em outros 12 estados, entre eles Minas Gerais, Goiás, Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Da Rádio 2, siga Eichmeier. 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. 7h14. Repita. 7h14. Os estados e municípios receberam ontem a primeira parcela do auxílio emergencial paga pelo governo federal para compensar perdas de arrecadação e gastos extras com saúde por causa da pandemia do coronavírus. Até setembro serão repassados 60 bilhões de reais. A primeira parcela é no total de 15 bilhões de reais. O Tesouro Nacional enviou um comunicado aos estados, Distrito Federal e a mais de 5 mil municípios na noite de segunda-feira, informando que as ordens bancárias estavam sendo realizadas naquela data. As próximas 3 parcelas já têm data para serem pagas: 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. Santa Branca registrou a segunda morte provocada por Covid-19. A vítima é um idoso de 82 anos que faleceu no domingo e teve o diagnóstico confirmado. De acordo com a prefeitura, o idoso estava internado com a suspeita de Covid-19, mas não resistiu aos sintomas da doença e faleceu. Ele tinha comorbidades. Santa Branca registrou 24 casos e 2 mortes por Covid-19 até agora. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o sol aparecerá entre nuvens na região. Ainda agora pela manhã podem ocorrer nuvens baixas, nevoeiros isolados, mas que logo se dissiparão. As temperaturas estarão em ligeira elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje pode chegar aos 29 graus. Neste momento temos 22 graus. 7h16. Repita. 7h16.
A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia informou ontem que foram registrados 960 mil pedidos de seguro-desemprego em maio. Esse número é 53% maior do que o verificado no mesmo mês do ano passado, quando foram feitos 627 mil pedidos. Com isso, subiu para 1.900.000 o total de pedidos de seguro-desemprego desde a segunda quinzena de março, quando a economia brasileira começou a sentir os efeitos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com dados oficiais, esse número representa um crescimento de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério, os 3 estados com o maior número de requerimentos de seguro-desemprego no mês de maio foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, está com as matrículas abertas para o vestibular de inverno 2020. As vagas são destinadas ao ingresso no segundo semestre de 2020. Excepcionalmente, o processo seletivo de inverno não contará com a prova tradicional, mas seguirá com as formas de ingresso via nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Univap oferece atualmente mais de 30 cursos de graduação nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnólogo. As matrículas estarão abertas até o dia 31 de julho para o ingresso via transferência e dia 29 de agosto para a segunda graduação e Enem. Depois das denúncias na compra de respiradores para os hospitais de campanha do Rio de Janeiro e a própria construção dessas unidades, mais um contrato da Secretaria Estadual de Saúde está sendo investigado. Uma auditoria da Controladoria Geral do Estado apontou superfaturamento de R$1.600.000 na compra de soro fisiológico para pacientes com a Covid-19. O volume comprado, 370 mil litros ou 1 milhão de frascos, também levantou suspeitas. É 20 vezes maior do que o total comprado para abastecer hospitais do estado durante 3 anos. Em apenas 4 dias, a Secretaria de Saúde abriu um processo de contratação e escolheu uma empresa para compra sem licitação. O parecer jurídico era obrigatório, mas essa regra foi ignorada. O contrato no valor de 5,7 milhões de reais foi fechado com a Carioca Medicamentos e Material Médico. O TCE abriu uma auditoria e cobrou explicações sobre esse contrato, mas a Secretaria de Saúde não soube dizer por que comprou tanto soro fisiológico. O governo publicou ainda em abril medida provisória liberando saques extraordinários das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Pelo texto, os saques devem acontecer entre os dias 15 de junho e 31 de dezembro. Faltando poucos dias para o início do prazo, no entanto, a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou a data em que cada trabalhador poderá acessar seus recursos. Terão direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores do FGTS. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. A dinâmica deverá ser a mesma das demais liberações do FGTS. Os saques serão feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Essa nova liberação do saque do FGTS se deu em razão da pandemia de coronavírus, que afetou as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h22. Repita. 7h22. O Conselho Municipal de Saúde de São José dos Campos, Comus, elegeu ontem a nova mesa diretora para complemento do atual mandato, que se encerra em maio do próximo ano. Realizado na Casa do Idoso Centro, o pleito teve participação de 31 conselheiros titulares que puderam votar e ser votados. Com 25 votos, Isídio Diniz Duarte é o novo presidente do colegiado, cujos membros são voluntários e não recebem qualquer tipo de remuneração. Os representantes escolhidos para os demais 3
três cargos em disputa são Eliana Bonadio Becker Molina, vice-presidente, João Carlos dos Santos, primeiro secretário, e Daniel Godoy Peagno, segundo secretário. Cada função teve candidaturas específicas representando segmentos do Conselho, usuários, trabalhadores, prestadores e representantes da gestão. A posse dos novos integrantes que vão substituir os titulares que renunciaram ao mandato na mesa diretora foi realizada imediatamente depois da apuração e proclamação dos resultados. O concurso 2.269 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de R$7 milhões. O sorteio será realizado a partir das 8 da noite em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá aproximadamente R$12 mil em rendimentos mensais. Para quem deseja investir em um negócio, o dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 13 franquias de R$510 mil do segmento de beleza. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,55, com alta de 2,03%. Nos Estados Unidos, Dow Jones recuou 1,08% e o Nasdaq valorizou-se 0,29%. No Brasil, o dólar comercial fechou em alta de 0,69% a R$ 4,88 na venda, interrompendo uma sequência de duas quedas seguidas. Ontem, a moeda norte-americana fechou vendida a R$ 4,85, com desvalorização de 2,66%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, terminou o dia em queda de 0,92%, encerrando uma sequência de 7 altas seguidas. 7h25. Repita. 7h25. Giovana, a boa notícia. E pesquisadores brasileiros publicaram um estudo inédito no mundo sobre as possíveis causas da microcefalia em bebês, cujas mães foram expostas ao vírus da Zika. Publicada na capa da revista Science ontem, a pesquisa indica que alterações do DNA em proteínas e em neurotransmissores podem ser parte da explicação para que algumas mães infectadas deem à luz bebês com microcefalia e outras não. Com tecnologia 100% nacional, os cientistas analisaram dezenas de milhares de genes, proteínas e RNAs para entender quais eram as diferenças entre os cérebros de bebês que morreram por complicações da microcefalia e o de bebês que morreram por outras causas. Mudanças nos genes, colágeno reduzido e glutamato em excesso são algumas das explicações. Essa análise, que teve início em 2016, é um passo em direção à busca por medicamentos para a microcefalia e também facilita pesquisas futuras. O Ministério da Economia estabeleceu ontem novos procedimentos para o pagamento de multas provenientes de contratos administrativos aplicadas aos fornecedores do governo federal. A instrução normativa publicada no Diário Oficial da União vai permitir que o fornecedor solicite o parcelamento, compensação e adiamento da cobrança para 2021. Anualmente, a Administração Pública Federal assina contratos para a aquisição de bens, serviços e obras em torno de R$48 bilhões. De acordo com o Ministério, a medida tem a finalidade de manter o fôlego econômico das empresas durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a instrução normativa, será possível o parcelamento total ou parcial da multa administrativa em até 12 parcelas mensais, desde que dentro da vigência do respectivo contrato. E a Organização Mundial de Saúde, OMS, disse ontem que pessoas assintomáticas transmitem coronavírus. A questão é saber quanto, segundo a entidade. O esclarecimento foi feito um dia depois de a chefe do programa de emergências da entidade, Maria Van Kerkhove, declarar que parece ser rara a transmissão da Covid-19 por pacientes sem sintomas da doença. Estamos absolutamente convencidos de que a transmissão por casos assintomáticos está ocorrendo. A questão é saber quanto, disse ontem o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan. Maria Van também
também voltou a se pronunciar ontem. Ela disse que recebeu muitas mensagens da noite para o dia e que achou importante esclarecer o mal-entendido. Também explicou que as pesquisas estão em andamento. Agora 7h28 e o consumo de gás cai principalmente nas indústrias e termoelétricas. O consumo de gás natural no Brasil poderá sofrer retração de 10% este ano, de acordo com a estimativa da consultoria Roland Berger. O principal motivo é a menor demanda por parte da indústria e do setor elétrico, responsáveis por quase 90% do uso do produto. A consultoria fez um estudo para mapear os desafios que a Covid-19 impôs ao mercado de gás e também sobre as novas oportunidades que devem surgir com a crise. As projeções apontam que a principal redução no consumo, de até 19%, será na geração termoelétrica. Já para a demanda não elétrica, em setores como industrial, comercial, automotivo e residencial, é aguardada a queda de 3,9%. O estudo indica ainda que a redução de receita e a pressão por caixa fizeram as companhias diminuírem os investimentos em exploração e pesquisa. Além disso, a suspensão temporária dos leilões da Agência Nacional de Petróleo adiou a entrada de novos agentes produtores. O executivo da Roland Berger, Jorge Pereira, avalia que o governo terá que concentrar esforços nas frentes de estabilização regulatória e de redução dos riscos ao investidor. Ele acredita que o futuro será diferente, mas não necessariamente ruim. Deverão surgir novas oportunidades, como a recomposição do portfólio, maior eficiência do setor extrativo, integração na cadeia, entre outras, e os agentes terão que se preparar para isso, conclui o executivo. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. A atriz Regina Duarte foi exonerada do cargo de secretária especial de Cultura. A exoneração foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Bolsonaro já havia anunciado a saída da atriz do cargo no dia 20 de maio. À época, ele afirmou que Regina Duarte assumiria a Cinemateca Brasileira em São Paulo. A Cinemateca é a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual do país e é vinculada à Secretaria da Cultura. Assinam a exoneração de Regina Duarte, Bolsonaro e o ministro do Turismo, Marcelo Henrique Teixeira Dias. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou ontem a 5ª morte por coronavírus no município. Trata-se de um homem de 52 anos, morador do Jardim Russi, que estava internado na UTI do Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Ele não apresentava comorbidades e não havia registro de deslocamento. Além desta morte, foram confirmados mais 12 pacientes com testagem positiva, totalizando 233 casos em Taubaté. E foram iniciadas as obras para a concretagem da base do Hospital de Retaguarda para ampliar o atendimento aos pacientes da Covid-19 na Vila Industrial, próximo ao Hospital Municipal em São José dos Campos. As obras iniciais estão sendo realizadas pela Urbanizadora Municipal em tempo recorde, durante 24 horas por dia, em 3 turnos de trabalho. Estão sendo colocados 400 metros cúbicos de cimento na concretagem da base, que deve ser concluída hoje. As equipes também estão montando o padrão elétrico e a infraestrutura para o grupo gerador. Cabe à Urban, além da preparação das fundações que receberão o prédio, construir e pavimentar o estacionamento e as demais áreas do hospital, instalação dos padrões elétrico e hidráulico do gradil que circunda o prédio, iluminação e paisagismo. Também é de responsabilidade da empresa o apoio técnico e a coordenação geral da obra. Após o término dos serviços das fundações e cura do cimento, será iniciada na próxima semana a construção modular. E 11 funcionários da cervejaria Baker foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais após a intoxicação por dietileno-glicol em cervejas da marca. Entre os crimes estão lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. Segundo o delegado Flávio Grossi, a Polícia Civil conseguiu comprovar física e quimicamente a existência de um vazamento no tanque de cerveja. As investigações comprovaram que o vazamento começou em setembro de 2020
2019, quando foi adquirido o tanque JB-10, que foi onde a polícia concentrou seus esforços por ter demonstrado quimicamente alta concentração da substância. Fazem parte do grupo de indiciados uma testemunha que mentiu em seu depoimento, o chefe da manutenção, além de 6 pessoas do grupo gestor e responsáveis técnicos e 3 pessoas do grupo societário. 7 morreram e 22 sobreviveram. Os bancos brasileiros não vão oferecer atendimento nas agências amanhã, data dedicada a Corpus Christi, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. A decisão está em linha com o comunicado do Banco Central, que manteve o cronograma de feriados a despeito de mudanças no calendário de algumas localidades, que anteciparam as folgas por causa da pandemia. A FEBRABAN alerta que as agências bancárias não vão abrir em todos os municípios brasileiros. Não haverá atendimento, inclusive nos locais que implementaram alguma forma de antecipação do feriado de Corpus Christi em virtude do combate à pandemia. Agora 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h37. Repita. 7h37. Quase metade do mundo está passando pela pandemia sem internet. No Brasil, 1/4 das pessoas está offline. 2020 está fazendo com que a humanidade repense valores. Por causa da pandemia e das medidas de isolamento social que colocaram em casa milhões de pessoas ao redor do mundo, o carro, por exemplo, que para alguns podia parecer um bem essencial até então, passou a ser desnecessário, pelo menos por esse determinado período. Por outro lado, os serviços de internet se mostraram fundamentais no momento em que, isolados, tivemos que nos conectar usando a rede mundial de computadores para trabalhar, estudar e até mesmo encontrar familiares e amigos. Mas saiba que quase metade do mundo está passando pela pandemia de Covid-19 sem ter internet. Estimativas das Nações Unidas revelam que 46% da população mundial ainda está offline. O problema é mais evidente em regiões mais pobres do planeta e em zonas remotas ou rurais. De modo geral, nas nações menos desenvolvidas, apenas 19% das pessoas estão online. Mas o problema é observado também em países ricos. Números divulgados em uma reportagem da CNN Internacional revelam que cerca de 4 em cada 10 famílias de baixa renda nos Estados Unidos não têm acesso a serviços de banda larga e no Reino Unido quase 2 milhões de famílias não têm acesso à internet. Aqui no Brasil, uma pesquisa recém-divulgada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC.br, revelou que 1 em cada 4 brasileiros não acessa a internet, ou seja, 25% do nosso país está desconectado, o que significa aproximadamente 45 milhões de pessoas offline. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, Avenida Anchieta, na Vila Diana, também na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite e ainda na Rua Roma, no Jardim Augusta. Fumacê hoje em São José dos Campos, programado para a região norte. Os bairros são Altos de Santana, Vila Dirce, Chácaras das Oliveiras, Jardim Minas Gerais e Vila Unidos. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito bom nesse momento, o motorista não enfrenta problemas nesse sentido. Aqui na Dutra a gente ainda tem um pouco de neblina aí no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, claro, aí demanda um pouco mais de atenção do motorista. Rodoanel Mário Covas no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna também segue tranquilo, com boa visibilidade. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto também boas condições do trânsito neste momento, embora com tempo nublado, mas aí no caso do corredor Ailton Senna Cavalho Pinto não chega a prejudicar a visibilidade do motorista. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, embora esteja com uma situação semelhante à rodovia dos Tamoios nesse momento. Ambas têm trechos com neblina, essa neblina está bastante espessa, bastante fechada, e aí, lógico, o motorista tem que tomar cuidado, atrapalha a visibilidade. No caso da rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de serra, tem também pare e siga por conta das obras de duplicação. Obras essas que começam ali no finalzinho do trecho de Planalto, começam no quilômetro 64. E a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito bom, tempo nublado e a neblina, principalmente ali no quilômetro 8, tá melhorando um pouquinho, tá subindo nesse momento, embora ainda esteja presente. 7h41. Repita. 7h41. O TJ, Tribunal de Justiça, determinou o fechamento de salões de beleza e barbearias durante a atual quarentena do novo coronavírus em Pindamonhangaba. A reabertura autorizada pela Prefeitura era mais branda do que as normas propostas pelo governo do estado de São Paulo, que ainda não incluía os estabelecimentos nesta fase da retomada. A decisão foi apresentada após o Ministério Público apresentar uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, questionando o decreto municipal. A decisão é assinada pelo desembargador Ferraz de Arruda, que afirmou que os municípios teriam competência suplementar no interesse local, desde que não contrariassem normas estadual e federal. Em ação ajuizada na segunda-feira, a promotoria questionava novamente a abertura dos salões e de academias, o funcionamento de comércios por tempo maior do que o determinado pelo Estado. Também a necessidade de uma determinação sobre o fechamento de praças de alimentação de shoppings. O pedido ainda não foi julgado. O prefeito Isael Domingues afirmou que respeita a decisão, mas que irá recorrer. Ele ampara a medida em decreto do governo federal que classificou salões de beleza e barbearias como essenciais. E a Prefeitura de Jacareí informou ontem que foi para 316 o número de casos confirmados de Covid-19 no município. Estão internadas 24 pessoas, 10 em hospital público, sendo 3 em UTI, e 14 em hospital privado, sendo 5 em UTI. Além de 16 pessoas que faleceram, há 159 que se recuperaram da doença. Outras 117 estão em isolamento domiciliar. A faixa etária que predomina nos dados dos casos confirmados é a entre 30 e 45 anos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde de São José dos Campos, o registro de casos positivos de Covid-19 subiu de 1.204 para 1.271 nas últimas 24 horas, com 53 óbitos confirmados. São 879 pacientes recuperados, 38 internados e 301 recuperando-se em casa. 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h46. Repita. 7h46. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, edição regional da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791.
A gente recebeu aqui a participação do Lucas Oliveira, nosso ouvinte de São José dos Campos, e ele pede aqui, por gentileza, que os setores responsáveis da cidade façam uma fiscalização rígida próxima ali da rua Candeias, na altura do posto de combustível, com acesso para a Avenida Feira de Santana. O Lucas conta pra gente que tem crianças ali que ficam no semáforo pedindo dinheiro, vendendo balas de bicicleta, com risco de causar acidentes. As crianças com idade aí entre 10 anos, mais ou menos, e ficam atravessando entre os veículos. Tá aí a reclamação do Lucas. Não é a primeira reclamação que a gente recebe, né, Giovana, desse problema, desse local ali. Eu mesmo já tive a oportunidade de passar por ali algumas vezes e o Lucas tem toda a razão. É uma situação bastante complicada, bastante perigosa, porque essa criançada, lógico, são crianças e não prestam muita atenção. Não tem nem noção do perigo que é ficar o dia local. que eu passei por essa região, um motociclista quase pegou uma criança, porque o motociclista vinha pelo corredor e as crianças vão trançando ali entre os carros que estão parados no semáforo para vender bala, para pedir dinheiro, e o motociclista, por muito pouco, ele não acertou uma criança porque ele vinha vindo pelo corredor, né? Então, realmente, o Lucas tem toda a razão, infelizmente não é um problema novo, e se repete pelo que o Lucas está contando pra gente aqui, né? Eloy, primeira coisa, né? Lugar de criança não é no semáforo pedindo dinheiro, vendendo assim. Bala. Exato. Lugar de criança é na escola. É claro, hoje a gente não pode, né, estar fisicamente, as crianças não podem estar fisicamente na escola devido à pandemia, mas deviam estar estudando. Sim, e como eu disse, é um problema que é anterior a essa questão da pandemia. Hoje, o ano né? passado a gente já tinha reclamação desse mesmo problema, né? Eu não sei, da prefeitura, algum órgão, né, que possa acompanhar, verificar isso que está acontecendo. A Promotoria da Infância e Juventude de São José dos Campos, que eu sei que tem um trabalho bastante atuante na cidade, então é preciso verificar, isso não pode acontecer, e obrigada ao Lucas, né, que é nosso ouvinte aí, repassando pra gente essa reclamação, e claro, né, ele também preocupado com a situação das crianças, essa situação de risco e essa situação que lugar de criança não é mesmo, de verdade, no semáforo, pedindo dinheiro ou vendendo bala ou qualquer outra coisa. Posso estar enganado, mas aí a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha que por trás destas crianças pode ser que tenha um adulto, né? Não é difícil. Já aconteceu, por exemplo, né, aqui na região do Satélite, uma vez, eu me lembro, a gente teve reclamação, fizemos contato com a prefeitura, tinha criança, tinha adulto, e eles chegaram à conclusão de que não eram pessoas da cidade, essas crianças eram de Caçapava, né, de uma família de ciganos que ficavam aqui na região do Satélite pedindo dinheiro, enfim, e eu vi que depois isso sumiu, acabou, né? Eu não sei se é esse o caso desse local em São José dos Campos, mas nós vamos encaminhar essa reclamação, pedir aí uma ação da prefeitura, da Promotoria da Infância e Juventude para verificar o que está acontecendo e de onde são essas crianças. Inclusive tem esta situação na Estrada Velha, ali próximo do Parque Industrial, um pouquinho depois, mais próximo do Morumbi. Acontece também, e muito. Situação, né? A gente tem a reclamação aqui também do Anselmo de São José dos Campos. Na verdade, não é nem uma reclamação, é uma sugestão e uma solicitação, né? O Anselmo, ele é da Vila Ema e ele pede aqui à prefeitura a possibilidade de colocar latões de lixo ali no mirante do anel viário. Ele diz que todos os dias fica cheio de lixo na grama. Ele diz que é um local muito bonito, é visitado por muitas pessoas para tirar fotos, para acompanhar ali o final do dia. Realmente é um lugar muito bacana. O Anselmo tem razão numa parte da sugestão dele, um latão de lixo ali com certeza talvez minimizasse um pouco esse problema. Agora, por outro lado, Anselmo, se me permite a observação aqui, as pessoas que vão para lá para curtir o local, para curtir o visual, não custava nada a cada uma levar o seu saquinho de lixo, né, e recolher o seu próprio lixo na hora de ir embora, porque elas vão para lá com um objetivo muito claro, que é de curtir o visual, né? De aproveitar aquele momento de paz. Então, já tem o hábito, por exemplo, a maioria das pessoas que vão à praia já não levam um saquinho para recolher o seu próprio lixo. Lógico, concordo com você, Anselmo, se tiver um latão, facilita o negócio. Agora,
A pessoa não pode fazer, né, justificativa para largar o lixo lá no lugar, né? Por favor. Eloy, só pra gente localizar, né? O nosso ouvinte, de repente, está se perguntando onde que é esse local. Você ir no sentido centro, é um morro que tem ali no anel viário. Entre as duas pistas do anel viário, Entre as duas pistas, exato. E no sentido centro é para quem está próximo de acessar ali José Longo e tal. Isso. E para quem vem, né, sentido bairro, é logo quando você é próximo da alça ali de acesso ao Shopping Colinas, a Vila Ema. Que tem exatamente no meio ali, né? Então é ali, as pessoas, realmente, no final da tarde, quando você passa ali pelo anel viário, sempre tem pessoas sempre lá, tem, né? Tem pessoas de bicicleta, pessoas sentadas lá só curtindo, e é um local super bonito realmente para fazer fotos, é bem bacana, mas tem que ter o cuidado, né? Sim, eu concordo com o Anselmo, vamos encaminhar para a Prefeitura essa sugestão, que em tese é uma coisa simples de resolver, mas ao mesmo tempo, Anselmo, vou acrescentar esta nossa sugestão, quem for para lá, leva o seu saquinho e leva o seu lixo embora depois, não custa nada e vai facilitar, o lugar vai continuar bonito para todo mundo poder aproveitar, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma sugestão ou alguma reclamação, pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Durante o mês de maio, a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, realizou operação de fiscalização de transporte intermunicipal em terminais rodoviários e rodovias do Estado de São Paulo. A atuação dos agentes em plena quarentena vistoriou 1.766 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans. As ações de fiscalização são realizadas pela agência reguladora para impedir o transporte irregular e garantir aos passageiros condições seguras em suas viagens. Do total de inspeções foram aplicadas 249 multas, 87 notificações, além de remoção do sistema de 74 veículos, entre os quais 32 micro-ônibus e vans por fazerem transporte clandestino. O trabalho de campo dos agentes foi realizado em rodovias e terminais rodoviários de 123 cidades do estado. Entre as irregularidades registradas nos veículos cadastrados na Artesp estavam problemas com os procedimentos de limpeza e higienização internas dos veículos durante as viagens. A Câmara de Jacareí realiza hoje a primeira discussão do projeto de lei complementar que permite que contribuintes inadimplentes em relação aos impostos e taxas municipais possam optar pela quitação de suas dívidas, prestando serviços à administração pública. A proposta de autoria da vereadora Márcia Santos, do PL, altera o parágrafo 2º do artigo 61 do Código Tributário do município e tem como objetivo a facilitação da recuperação de créditos tributários. A recuperação dos créditos tributários não será prejudicada, uma vez que a prestação de serviços suprirá a necessidade de gastos que a administração normalmente tem que arcar para a contratação dos mesmos, explicou Márcia Santos. O projeto de lei complementar obteve pareceres favoráveis das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Agora 7h55. Repita. 7h55. Vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sena. Bom, eleição municipal, eleição de prefeitos e vereadores só em novembro, não vai ser mais em outubro, né? Estava marcado para o primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Vai ser dia 4, se não me engano, 8 de novembro, provavelmente, 8 de novembro é um domingo, e o segundo turno, onde houver, no dia 29 de novembro. Aí dá tempo em dezembro para as reclamações, para as revisões, para a diplomação dos eleitos, né? Porque a posse vai ser dia 1º, não vai ter prorrogação de mandato, né? Bom, e outra coisa que a campanha eleitoral, que seria liberada no meio de agosto, vai ser liberada só no meio de setembro. Né? Só para a gente saber. Agora eu queria contar para vocês, vocês não vão acreditar. Está cheio de desempregado no país, está cheio de gente sem renda, está cheio de gente desesperada porque precisa dar comida para os filhos. Mas o Tribunal de Justiça da Bahia, me digam que isso é mentira, eu quero que seja mentira, que seja um fake, né? Porque decidiu antecipar o pagamento do ano que vem
2021, do abono e do adicional dos 2 períodos de férias do ano que vem. 2 períodos, né? Você tem um, eu também tenho um, né? Tinha, mas eles têm 2. Né? Por, abre aspas, estar sensível à diminuição da renda familiar dos magistrados. Fecha aspas. Não é da sua renda familiar, da renda familiar do pipoqueiro que não está mais vendendo na rua, da loja que fechou, do garçom, do funcionário do turismo, não, da renda familiar deles. Me digam que é mentira, pelo amor de Deus, porque se não for mentira, é um deboche, é um assinte, é um escárnio isso. Bom, outra coisa que a gente acha estranho, né? Nesse Corona Voucher, está indo para muita gente, está indo para gente demais. Me perguntaram na rua como é que alguém que já vivia com o Bolsa Família, né, recebia o Bolsa Família porque precisava. Agora, não teve nenhuma queda na sua renda, está recebendo o Corona Voucher. Como é que alguém que é aposentado, que tem a sua aposentadoria garantida, vive do INSS, está recebendo também? Como é que alguém que tem funcionário público recebendo? Rapazes aqui de Brasília que postaram que pegaram o Corona Voucher para fazer uma churrascada, uma festa. Eu acho que tem que haver fiscalização, porque esse dinheiro não é do governo, não. O governo só administra. O governo tem que cuidar bem do nosso dinheiro. Esse dinheiro é nosso, é do nosso trabalho, do pagamento dos nossos impostos. É isso que é preciso ter cuidado. Outra coisa que é preciso ter cuidado é esse dinheirão aí que estão gastando com o hospital de campanha. Né? Tem um hospital de campanha vazio, o do Rio Centro está vazio. Tem um hospital de campanha pagando aluguel para ocupar terreno, lá em Salvador, por exemplo, quando o Estado, prefeitura ou o próprio governo estadual, tem áreas. Tem áreas como um estádio próprio, e, no entanto, está pagando aluguel pelo Fonte Nova. Né? Tem áreas como a área de exposição, parque de exposições perto do aeroporto, está pagando aluguel lá no Wet n Wild. Né? Que coisa estranha isso. Né? E está cheio de hospital privado que está desocupado, está demitindo, está pela metade, fechado, porque poderia ter um convênio. Né? Porque está cheio de UTI. Né? Imagina o Sírio-Libanês, né? As santas casas por aí que estão sofrendo. Né? Podia ter um convênio, que coisa. Nós estamos do mesmo jeito que a OMS, que um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Né? Até está correndo aí a frase na rede social que estou mais perdido que a OMS em pandemia. Né? Um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Né? E como é que vão orientar a gente nessa história toda. E, por fim, eu queria falar sobre essa votação no Supremo, né, no momento em que a gente está conversando, não tinha o resultado ainda, mas assim que isso for arquivado, essa queixa contra a chapa Bolsonaro-Mourão, né, que é um negócio já ultrapassado, ainda tem mais 6 que vão ter que examinar. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 10 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.